2026 será o ano do colapso financeiro? A dívida de US, 38 trilhões, e as tarifas de Trump podem ser a tempestade perfeita que destrói tudo. O que acontecerá quando essas duas forças colidirem? O que isso significa para a economia global e, mais importante, para a sua vida? Em 2026, podemos estar diante de um dos maiores desastres econômicos da história moderna, com repercussões que afetarão todos os aspectos das nossas vidas. A dívida dos Estados Unidos ultrapassa os 38 trilhões de dólares dos Estados Unidos e continua crescendo a um ritmo alarmante de 2,4 trilhões de dólares dos Estados Unidos a cada ano. Essa situação já é uma bomba relógio econômica prestes a explodir. Mas o problema não para por aí. A forma como o governo dos Estados Unidos tem lidado com essa dívida, constantemente recorrendo a novos empréstimos e ajustes fiscais temporários, pode levar a uma crise fiscal ainda maior. O mais alarmante é que o impacto desse colapso não ficará restrito aos Estados Unidos da América. O mundo inteiro poderá ser arrastado por essa crise financeira. E por se tratar de uma das maiores economias do mundo, qualquer colapso nos Estados Unidos da América tem o potencial de afetar todos nós. Os mercados financeiros globais são interconectados e dependem da estabilidade dos Estados Unidos da América. Se a maior economia do planeta falhar em controlar sua dívida e suas políticas fiscais, a reação em cadeia será inevitável. O impacto será sentido não apenas em Wall Street, mas em mercados da Europa, Ásia e América Latina. Mas o que pode transformar isso em uma tempestade perfeita? Se essa dívida não for controlada e as tarifas impostas por Trump continuarem a aumentar a pressão econômica, 2026 pode ser o ano que vai mudar tudo. As tarifas comerciais são uma das ferramentas principais usadas por Trump em sua política econômica. E, ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos da América tem se endividado a um ritmo alarmante. Quando essas duas forças se encontram, a dívida crescente e as tarifas em expansão, a crise não será apenas financeira, será também política e geopolítica. A dívida pública dos Estados Unidos da América é uma das maiores do mundo, com 38 trilhões de dólares dos Estados Unidos e crescendo rapidamente. Ela está prestes a atingir proporções insustentáveis. A maior parte dessa dívida é composta por títulos do governo federal que precisam ser pagos com juros. Isso significa que o governo dos Estados Unidos está constantemente se endividando mais para pagar as dívidas antigas. A cada ano, mais dinheiro precisa ser direcionado para pagar esses credores, em vez de ser investido em áreas importantes como infraestrutura, saúde e educação. Essa falta de investimento em áreas essenciais prejudica o crescimento econômico do país e leva a uma crescente disparidade social. Essa dívida já consome uma parte significativa do orçamento do governo americano e, caso continue, aumentar a uma taxa de 2,4 trilhões de dólares dos Estados Unidos anuais, pode superar a capacidade de pagamento em menos de uma década. O governo dos Estados Unidos da América está tão sobrecarregado com a dívida que, se as taxas de juros subirem, a capacidade de pagar os juros de toda essa dívida vai se tornar ainda mais difícil, deixando o país vulnerável a uma crise fiscal devastadora. Agora, imagine se isso fosse combinado com uma desaceleração econômica global, devido a questões como tarifas e políticas protecionistas. O resultado seria uma tempestade econômica sem precedentes. As tarifas comerciais impostas por Trump aumentaram ainda mais essa pressão econômica. Desde que Trump iniciou sua guerra comercial com a China, os efeitos colaterais começaram a se espalhar. Inflação crescente, custos mais altos para os consumidores americanos e uma desaceleração no crescimento global. O que parecia ser uma maneira de proteger a indústria americana, forçando outras nações a cederem em suas políticas comerciais, acabou tendo efeitos adversos. As tarifas afetaram as empresas dos Estados Unidos da América, que passaram a arcar com custos mais altos, e em muitos casos, repassaram esses custos para o consumidor. Agora, com essas tarifas ainda em vigor, Trump promete mais aumentos, o que pode ter um impacto ainda maior nos mercados globais e na capacidade de os Estados Unidos da América pagarem sua dívida. Se essas tarifas aumentarem, o impacto será muito maior.
Isso poderá levar a uma desaceleração ainda maior do comércio global, afetando as economias de países parceiros dos Estados Unidos da América, como China, México, Japão e até mesmo os países da União Europeia. O comércio global está em risco e a desaceleração econômica dos Estados Unidos da América pode gerar uma recessão em outros mercados. Trump acredita que as tarifas massivas sobre países como China, México e a União Europeia são a chave para resolver o caos financeiro. Ele acredita que essas tarifas irão gerar uma enorme receita para os Estados Unidos, o que permitiria pagar a dívida crescente. Segundo ele, as tarifas vão proteger os empregos americanos, tornar as empresas dos Estados Unidos da América mais competitivas e, finalmente, trazer mais dinheiro para os cofres do governo. Mas será que isso é realmente possível? Trump promete que as receitas dessas tarifas irão gerar um dividendo de tarifa que pode chegar a $2.000 dos Estados Unidos por família americana. Ele sugere que esse dinheiro poderia ser usado para pagar a dívida e restaurar o equilíbrio fiscal dos Estados Unidos. Mas será que essa receita realmente será suficiente? A matemática por trás dessas promessas não é tão simples quanto parece. As tarifas podem gerar receitas significativas, mas elas não são suficientes para cobrir o déficit orçamentário anual, que já ultrapassa os $2 trilhões dos Estados Unidos. A realidade é que as tarifas não irão gerar a receita suficiente para cobrir o déficit orçamentário anual dos Estados Unidos. Mesmo que as tarifas sejam massivas, a arrecadação delas não será capaz de cobrir esse montante. Na melhor das hipóteses, elas podem gerar uma fração do que é necessário para aliviar a dívida. Além disso, as tarifas têm efeitos colaterais significativos. A inflação aumentaria, os custos de produção cresceriam e os consumidores americanos pagariam mais por produtos básicos. Essa estratégia pode, na verdade, desacelerar a economia americana, tornando mais difícil para o governo pagar sua dívida. O cenário de crescimento que Trump promete pode ser mais difícil de alcançar do que ele imagina. A dívida dos Estados Unidos da América vai continuar a crescer, e a cada ano, mais da receita tributária será consumida pelo pagamento de juros. Até 2030, os custos com juros da dívida podem ultrapassar $1,5 trilhões dos Estados Unidos por ano. Isso significa que cada vez mais dinheiro do orçamento do governo será usado apenas para pagar os credores, deixando menos espaço para investimentos essenciais como infraestrutura, saúde e educação. Esse é o ciclo vicioso da dívida. O governo se endivida mais para pagar a dívida antiga, e cada vez mais dinheiro é direcionado para o pagamento de juros em vez de ser investido em melhorias para o país. Esse aumento da dívida e dos custos de juros cria um ciclo vicioso. A cada ano, a dívida aumenta, enquanto a capacidade do governo de investir em áreas essenciais diminui. Isso pode resultar em uma diminuição na qualidade de vida para os cidadãos americanos e em um crescimento econômico mais lento para o mundo inteiro. Com um governo cada vez mais dependente de dívida externa, o risco de uma crise fiscal total se torna uma possibilidade cada vez mais próxima. Há apenas 3 caminhos possíveis para os Estados Unidos: crescer mais rápido que a dívida improvável com as tarifas de Trump, imprimir dinheiro, o que desvalorizaria o dólar e poderia causar uma inflação descontrolada, ou dar calote na dívida, uma opção extremamente arriscada, que pode levar a um colapso global. Esses caminhos têm enormes consequências, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Se os Estados Unidos da América decidirem seguir um desses caminhos arriscados, as repercussões seriam globais. O dólar perderia seu status de moeda de reserva mundial, os mercados financeiros se desestabilizariam e a inflação descontrolada causaria grandes dificuldades para países ao redor do mundo. Esse cenário pode ser o que nos espera em 2026. A menos que haja uma mudança significativa na forma como os Estados Unidos da América lidam com sua dívida. Se o modelo de crescimento baseado na dívida não for reformulado, a economia global poderá entrar em um colapso que afetará todos os países interligados ao sistema financeiro. Com o colapso da dívida e a instabilidade global, podemos esperar uma queda dramática no mercado financeiro. O S&P 500 pode cair de 7.200 para 3.400 e o Bitcoin, que atualmente é avaliado em $100.000 dos Estados Unidos,
pode cair para menos de 20 mil dólares dos Estados Unidos. A desvalorização dos ativos será uma realidade, e os investidores terão que se proteger em ativos mais seguros, como o ouro. Se o cenário atual continuar, 2026 verá um colapso gradual, seguido por uma recessão profunda em 2027. A dívida continuará a aumentar, o dólar perderá seu status de moeda de reserva, e o mercado financeiro será devastado. O colapso da economia americana terá um efeito dominó sobre outras economias, resultando em uma desaceleração global. O impacto da dívida será sentido em cada país, e a capacidade do sistema financeiro global de se recuperar será altamente questionável. Será 2026 o ano do colapso? As decisões fiscais e as políticas de tarifas de Trump não são sustentáveis e, se não forem corrigidas, levarão a um desastre econômico. Estamos à beira de uma crise global, e a melhor forma de se preparar é entender o impacto dessas políticas e como elas podem afetar nossas economias. A instabilidade financeira global está a caminho, e a preparação será fundamental para sobreviver a essa turbulência. A melhor forma de se proteger? Reduza sua exposição ao risco. Invista em ativos mais seguros, como o ouro, e comece a se preparar para o inevitável. Deixe seu like, compartilhe suas ideias nos comentários e inscreva-se no canal para mais análises sobre as dinâmicas econômicas e geopolíticas que estão moldando o futuro.